Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, a notícia que abalou Brasília esta manhã foi a exoneração, a demissão do general do Exército, do comandante do Exército Brasileiro, o general Arruda, que havia se reunido com o presidente Lula nesta sexta-feira, mas, pelo andar da carruagem, a coisa não andou direito. Segundo interlocutores do presidente Lula e segundo o general, aconteceu algo estranho. O que o general falou, ele se reuniu hoje com o alto comando do Exército, ele fez uma reunião, videoconferência, mas não deixou claro qual seria a atitude dele ou o motivo que levou o presidente Lula a demitir. O certo é o seguinte: eu vou comemorar. Eu tinha dito anteontem para vocês, essa semana toda, que o general deveria ser demitido. Demitido primeiro, porque, ao meu ver, houve prevaricação. Ao meu ver, houve insubordinação do general. O general Arruda, infelizmente, fez o seguinte: ele foi aquele general que teria dito ao ministro da Justiça, Flávio Dino, de que não tiraria o QG, não levantaria acampamento dos bolsonaristas que estavam aperreando há mais de 60 dias em frente ao quartel-general. Segundo outras fontes também, Arruda resistiu a essa movimentação, porque talvez teria parentes lá, talvez porque fosse bolsonarista. O certo é que o presidente Lula mostrou quem comanda as Forças Armadas do Brasil, pôs ordem na caserna e pôs cada um no seu quadrado. Era isso que deveria ter feito no dia em que houve a depredação lá na Praça dos Três Poderes, na sede do STF, do Planalto, do Congresso Nacional. Ele não moveu uma palha e ainda teria impedido a Polícia Militar de fazer o seu trabalho. O próprio governador, afastado do Distrito Federal, acusou o Exército de não ter permitido que a Polícia Militar cumprisse as ordens do Supremo Tribunal Federal, que era para levantar acampamento, era para tirar todos os bolsonaristas que estavam ali em frente ao QG. E segundo as informações do próprio comando da Polícia Militar do Distrito Federal, o general Arruda foi o general que disse: não é para levantar acampamento. Estava muito gaiato, estava muito esticado, estava achando que podia mais do que o presidente e deu no que deu. Tanto é que hoje a base de Lula comemorou a troca do comandante e pede reforma no Exército. Olha isso. Políticos aliados do governo comemoram nas redes sociais a nomeação do general Tomás Paiva para o comando do Exército. Para eles, a demissão do antecessor general Júlio César de Arruda é ato contra a tutela dos militares no governo. Certíssimo. Em publicações no Twitter, parlamentares do PT e de outros partidos da base governista destacaram, entre outros pontos, a informação de que Arruda teria impedido a prisão de bolsonaristas durante o golpe do dia 8 de janeiro. Ué, que tipo de general é esse? Se tem arruaceiro, tem gente depredando, tem gente armando bomba, tem gente patrocinando ato terrorista, e o general impede a polícia de prender, das duas uma. Ou é conivente ou está participando do golpe. Então, certíssimo o que o presidente Lula fez. Demitiu um general, Júlio César de Arruda, que estava, ao ver do próprio presidente ali, que não dava confiança. Não é um cara de confiança. Estava muito político, estava muito a lá Bolsonaro. E como disse o Paiva, é preciso a gente obedecer quem esteja no comando. Não importa o partido, não importa por quem foi eleito. Muito embora a insatisfação de alguns militares tenha sido clara, o presidente é o presidente Lula. O que a maioria escolheu é esse que vence. Não é o que eu quero, é o que está ali. Eu também queria que o Haddad vencesse em 2018, mas o Haddad perdeu. Eu tive que engolir o Bolsonaro durante 4 anos. Fui crítico dele, fiquei na oposição, mas nunca ali aprontei bomba, nunca fui em Brasília depredar, nunca fiz nada. Por quê? Porque ele foi eleito.
pelas urnas eletrônicas. Apesar da movimentação de fake news e tudo, nós aguentamos a desgraça do Bolsonaro esse tempo todinho. Então por que não aguentariam eles a presença do presidente Lula? Porque estavam ganhando muito? Porque o exército estava sendo ali tratado com picanha e algo mais? Eu acho que não é por aí. O exército tem que se portar de acordo com aqueles que vão sendo trocados. Não é o exército que dá as ordens nas eleições, é o povo. Olha isso, Rui Falcão, do PT, deputado federal e ex-presidente do partido, disse: o presidente Lula reafirma sua autoridade como comandante supremo das Forças Armadas. Chega de tutela, ele disse. A Sâmia Bonfim, deputada federal, disse: Lula demitiu o general Arruda, comandante do Exército, nomeado para o posto no fim do ano passado. Arruda sai por uma crise de confiança ao não ter postura contundente contra o golpismo. É preciso uma reforma intensa nas Forças Armadas, derrotar o golpismo e punir os golpistas. Também a Érica Hilton, do PSOL, deputada federal, disse: Lula demitiu hoje o comandante das Forças Armadas, o general Arruda. O Exército teria impedido a prisão de terroristas em Brasília no dia 8 de janeiro. O novo chefe das Forças Armadas é o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. A Érica Cocai, do PT, deputada federal, também disse: Lula demite comandante do Exército que não tomou providências imediatas para diminuir desconfianças em relação aos militares após atos terroristas em Brasília. O papel do Exército não é fazer política, mas defender a soberania do Brasil. A Célica Chacriabá disse o seguinte, que é deputada federal: ação acertada de Lula ao mudar o comando do Exército. O novo comandante Tomás Paiva foi um dos primeiros nas Forças Armadas a defender a democracia e as eleições após atos do dia 8. E é isso que o Brasil precisa: a defesa da democracia e de todas as instituições. A Fernanda Melchiona, deputada federal, também disse: caiu o general Arruda, que teria dito a Flávio Dino que não ia prender ninguém no acampamento golpista, segundo o Washington Post. É preciso uma reforma intensa nas Forças Armadas, debelar o golpismo e punir os que atentaram contra a liberdade democrática. O Chico Alencar, deputado federal, também disse: Lula exonerou o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. Foi Arruda que disse a Dino que os golpistas do QG e o Exército não seriam presos. Entre o comandante militar do Sudeste, entra o comandante general Tomás Miguel Paiva. Também o Zeca Disseu disse: o comando do Exército tem novo titular. Entra o Tomás Miguel Paiva para garantir todas as forças defendidas pela democracia. Ivan Valente também comentou: Lula demite o general Arruda, comandante do Exército, que impediu a prisão de terroristas. O senador Randolfo Rodrigues também declarou: atenção, o senhor ministro da Defesa reuniu nesta manhã com os comandantes militares. Ele aguarda a chegada em Brasília do senhor presidente da República para que, a partir dos relatos, se tenha uma manifestação oficial do governo e Lula demite o comandante. Lula se reuniu na sexta-feira, como anunciado aqui no próprio Critica Brasil, com todos os 3 generais das Forças Armadas e com o general, o comandante do alto comando do Exército, da Força Maior, e também com o José Múcio, que é o ministro da Defesa. Parece que o que tudo indica não foi apenas essa questão do Arruda que fez isso. O Júlio César de Arruda não foi apenas o que ele fez no dia 8, mas o que fez depois. Porque na reunião que teve, vocês lembram aí o que aconteceu com o Coronel Cid. O Coronel Cid era o braço direito, é o braço direito de Bolsonaro. Era aquele que sacava dinheiro do cartão corporativo, enfiava na conta do Bolsonaro, pagava as contas do Bolsonaro, ficou o Queiroz de farda, lá no Planalto. Vocês sabem disso? A reportagem do Metrópolis, ontem a gente falou do Caixa 2. Este mesmo general ganhou um batalhão para comandar, para ser comandante. Aí o que aconteceu? Depois dessa reportagem, o presidente Lula colocou ali a sua insatisfação de que o coronel, o Cid, que está sob júdice, porque está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda ia ser comandante de um batalhão. O que aconteceu é a resposta do general Arruda.
que ficou ali insatisfeito e disse que não demitiria o coronel Cid. Por quê? Amigo do Bolsonaro, braço direito. Ora merda. Se um presidente da República diz o seguinte para mim: olha, general, o coronel está sob júdice, o coronel ali, não vejo ele com bons olhos, está sendo investigado, está sendo inclusive ali ventilado nas mídias de que ele é o faz tudo, é o Queiroz do Bolsonaro. Eu não posso admitir que aconteça isso no Exército. Aí ele fica resiliente, fica ali resistente. O que aconteceu? O Lula passou a informação para o José Múcio. José Múcio falou com o general e o general manteve resistência. E esse também foi o estopim para o presidente Lula demitir o general. Insubordinação. O general insubordinado, bolsonarista, avacalhou com o exército esse tempo todinho, não fez o seu papel que era para fazer, que era para punir e levantar aqueles acampamentos, porque se não fosse aqueles acampamentos, não tinha feito aquela porcaria que fizeram no dia 8 em Brasília. Então, para mim, o general Arruda já deveria ter saído no primeiro dia que o presidente Lula entrou. Aliás, mas depois do dia 8 ficou insustentável. Está de parabéns o presidente Lula. As Forças Armadas têm um novo comandante supremo. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E o novo comandante é o Paiva, que vai entrar agora. Então, quantos minutos aí, Moreno? 11h30. 11? Quero agradecer a todo mundo pela participação e amanhã eu vou falar, gente, dos Yanomamis. A Polícia Federal vai investigar genocídio contra Yanomamis. Fotos da tribo, do local onde os Yanomamis estão, assustadoras. Parece aquelas fotos assim da África de pessoas que passam fome. Lula disse que o Bolsonaro abandonou aquilo. O Bolsonaro estava destruindo a nossa pátria e idiotas chamando ele de patriota. Esmaga no like, critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Espero que o novo general que vai comandar o Exército cumpra com seu dever, com a Constituição e obedeça aquilo que a Constituição diga e não deixe que o Exército seja contaminado pela política. Esmaga no like, compartilhe o vídeo e também se inscreva no canal, além de mandar pix para nós, gente. Ajude o canal a se fortalecer. 61 98304 6113 é o pix. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.